Olá, estudantes do 8º ano de ensino fundamental, saudações geográficas, eu sou o professor André e estamos aqui com a nossa intérprete de Libras, a Adalgisa. Tudo bem, Adalgisa? Ótimo, então nós iremos falar então sobre diferentes formas de regionalização do mundo. Vamos aprender então? Vamos lá. Então o objetivo então que nós temos é identificar algumas formas de regionalização do espaço mundial, ok? E também para a gente refletir aqui, ó, vocês sabem o que é região e o que é regionalização? Tem diferenças aí, né, conceituais. E também consegue identificar um exemplo de regionalização existente no mundo? Aqui temos agora, por exemplo, um mapa aqui. De que você acha que é essa regionalização? Então repare que é um mapa, né, de critérios utilizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dividindo o Brasil em 5 regiões, né, que é o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul do nosso país. Mas com quais critérios que ele utilizou, né? Nós iremos também ver isso também ao longo da nossa aula. Bom, mas vamos entender então o que é região. Região é uma parte destacada do restante de um território que tem características em comum, né, que o diferencia de outras regiões. Como, por exemplo, aqui a região sul do Brasil, envolvida pelos estados do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. O que esses estados têm em comum? A cultura do pessoal que mora, né, nós somos participantes disso então, é uma cultura parecida. Como, por exemplo, tem muita gente que toma chimarrão no sul do Brasil. Isso é muito raro de ver no Nordeste do Brasil, ok? E temos também aqui uma questão socioeconômica muito mais parecida, né, entre esses 3 estados do que, por exemplo, com a região norte do Brasil, que é um pouquinho diferente também. Então são critérios utilizados para que distingam uma região da outra, e região tem semelhanças ali entre os participantes daquela região, como no caso aqui os estados. Muito bem, e o que é a regionalização, né? Regionalização é dividir ou classificar então uma área de um país ou do mundo que tem então critérios para isso, né? Nós vamos ver então que existem critérios naturais, como por exemplo, tipos de clima, os rios, aqui, né, no geral, né, além de outras partes da hidrografia, vegetação. Também tem questões econômicas, né, como por exemplo a produção industrial e agrícola, né, em cada região onde é mais forte. Também questão de renda per capita, qual região tem a maior, qual até menor renda per capita. E assim por diante também questões aí, ó, por critérios políticos, regimes de governo, né, questões sociais, taxa, por exemplo, de mortalidade, fecundidade, taxa de crescimento vegetativo, taxa, por exemplo, de expectativa de vida. Tudo isso então geram classificações, e essas classificações geram regiões diferentes, ok? Muito bem. E aqui nós vamos para a questão aqui, né, de exemplo, mostrando um mapa do seu lado esquerdo aí, sobre vegetações no mundo. Repare que existem uma variedade enorme de tipos diferentes de vegetações. Tem florestas tropicais, florestas temperadas, florestas como por exemplo a floresta boreal, né, com a floresta fria. E tem também a questão aí da tundra, que é a região mais gelada do planeta, que tem um tipo diferente de vegetação que se estabelece lá. Temos a região desértica também e assim por diante. E aqui temos outro mapa mostrando, né, a questão das temperaturas no mundo, ok? Muito bem. E aqui nós temos também um mapa dinâmico, que vai alterando à medida que você vai observando, olha só, mostrando, por exemplo, dividindo a América, né, em América do Norte e América do Sul, a chamada Eurafrásia, né, essa região aqui que envolve a África, a Europa e a Ásia. Temos a Oceania, temos a Antártida, e o mapa vai mudando, agora já virou como Eurásia, né, que é a Europa misturada com a Ásia, ok? Então são critérios diferentes que são utilizados, então geram mapas diferentes aí, tá bom? Então, no entanto, os aspectos de caráter histórico, cultural e social também são considerados na sua formulação, como por exemplo, a Eurásia tem a ver então com ser uma única massa de terras, porém divide-se em Europa e Ásia, por quê? Por questões de cultura. É totalmente diferente a cultura europeia da cultura asiática, né? Ou as culturas asiáticas ou orientais, ok? Muito bem. E aqui temos um mapa clássico, né? Mostrando então a divisão por continentes no mundo. Existem então 6 continentes, que são a América, por tamanho, né? A Ásia, a América, a África, temos a Europa, temos a Antártida e temos a Oceania. São os continentes aí que a gente classifica
com base em critérios de extensão territorial, tá bom? Bom, e aqui temos aqui, ó, explique a pergunta, né, da nossa primeira atividade. Explique o que é regionalização, citando os critérios utilizados para regionalizar. Faça isso então no seu caderno, explique o que é regionalização e depois nós voltaremos a seguir com a correção, tá bom? E aí, meus bons alunos, conseguiram colocar então a sua forma de explicar o que é regionalização? Vamos para a nossa resposta sugestiva aqui então? Olha só. Então sabemos que regionalizar é uma coisa e regionalização é outra, se bem que vem da mesma raiz, né? Da mesma ideia. Regionalizar então é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Nós já citamos aqui alguns critérios e vamos citar de novo. A regionalização pode ser então feita com base em critérios como naturais, critérios econômicos, critérios, no caso aqui, políticos, sociais,
além de outros, como por exemplo a questão cultural também, como tipos diferentes de religião, tipos étnicos diferentes, né? Então são vários os tipos de critérios utilizados para regionalização ou para regionalizar, tá bom? Muito bem, vamos a seguir. Para saber mais aqui então, temos o critério também por questão geocultural. Então esse mapa foi criado então pelo geógrafo, olha só, na verdade não é esse aqui, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, né? Esse mapa aqui, por questões geoculturais, foi criado em 2013 e ele mostra por questões de cultura, né? Cada uma das partes nós iremos tratar em detalhes a seguir. Vamos ver aqui então. O critério então é histórico e cultural. Olha só, então sabemos que o mundo tem um monte diferente de etnias, de religiões, né, de culturas diferentes, certo? Baseado nisso então, nós iremos então tratar, né, quanto à diversidade geocultural, a distribuição espacial, né, dessas culturas, né, dessas línguas e assim por diante, tá bom? Então olha só, agora sim, né, o geógrafo Yves Lacoste criou então essa divisão, né, geocultural, e nós iremos tratar agora da questão da América do Norte e América Latina, também conhecido como América Anglo-Saxônica e América Latina, ok? Então, a América do Norte, ou também chamada de Anglo-Saxônica aqui no caso, é a parte da América que fala a língua mais puxada aí para as línguas que vieram do anglo-saxão, que é o inglês no caso, ok? Então, tanto o Canadá como os Estados Unidos falam predominantemente o inglês. Já a América Latina, a maior parte desses países tem a cultura latino-americana, que é uma cultura baseada nas línguas, né, que vieram do latim, que no caso é o espanhol, né, na maior parte da América, como na Colômbia, como na Venezuela, como no México, e assim vai. E também o português, que veio do latim também, ok? E são as línguas predominantes aqui na América, no caso a América Latina, ok? Então essas questões históricas e culturais influenciam na divisão da América aqui. Muito bem. Lembrando que, em questão geográfica, o México pertence à América do Norte. Por questão geocultural, pertence, então, no caso, à chamada América melhor dizendo, a América do Norte, né? Ela não pertence à América anglo-saxônica, e sim, ao que está em laranja aqui no mapa, a América Latina. Beleza? Vamos a seguir, então. Temos aqui também a outra divisão aqui, que é a Europa. A Europa tem uma cultura, né, na verdade tem várias culturas dentro da Europa, mas elas se somam, né, se cimentam, ou seja, se aglutinam quando a gente fala em continente europeu. Então olha só, observe nos mapas aqui, né, a diferença, então podemos identificar nessa divisão em relação à divisão tradicional do mapa mundi. Qual a diferença então? Olha só. Sabemos que a Europa, né, ela está dividida também, sabemos que tem a parte russa, a parte europeia. Então ali nesse caso, né, está contando com essa Rússia, a parte europeia, que ela tem muito mais a ver com a Europa do que com o resto da Ásia Oriental, ok? Então esse critério então utilizado, olha só, já a Europa constitui todos os países da porção ocidental e parte dos países orientais desse continente, ok? Então temos ali Grécia, temos França, temos Alemanha, temos o Reino Unido, que apesar de ser países, né, com culturas diferentes, no geral são culturas ocidentais, ok? É isso que nós temos que entender. Bom, agora nós vamos falar então, por exemplo, do mundo islâmico. Tudo que está em verde no mapa, né, é a região do mundo islâmico, apesar de ter outros países também do mundo islâmico, né, como a Indonésia, fora dessa área aí, mas ali onde predomina o mundo islâmico. Então é a região do Oriente Médio, e também o norte da África, repara aí, né? Toda essa área então é dominada pela cultura islâmica. Países, né, que tem a religião muçulmana predominantemente, ok? Então, ali temos, por exemplo, a Argélia, temos o Egito, na África, né? Temos também a Arábia Saudita, na parte do Oriente Médio. Temos a Jordânia, temos ali, por exemplo, o Afeganistão, temos também o Cazaquistão, temos aí o Irã e assim por diante, tá bom? Muito bem. E acho que não falamos aqui do mundo africano, né? O mundo africano, então é toda a região da África subsaariana, a maior parte, né? Ou seja, ao sul do deserto do Saara. Então ali temos os bantus, temos ali a cultura Zulu, temos ali também várias. Então é uma miscelânea, né, de culturas, mas de um modo geral são culturas ligadas ao mundo
africano, né? Então, aqui no Brasil, inclusive, nós herdamos alguma parte dessa cultura com os negros, né, que foram trazidos na forma de escravos para o Brasil na época colonial, ok? Muito bem. E aqui temos também a divisão aqui, ó, o mundo, no caso indiano, o Paquistão, Bangladesh e o Sri Lanka. Essa área em vermelho no seu mapa. Então temos um mundo ali com cultura de religião, o sikhismo, temos ali o hinduísmo, né, o brahmanismo, tudo isso então dentro dessa área aí. Além, claro, de muçulmanos também. Mas eles também têm uma questão histórica e cultural relativamente parecidas em algumas partes do território desses países, ok? Também temos o mundo russo ortodoxo, que é toda a outra parte da Europa, perdão, da Ásia, né, ao norte, né, então o que pertence à Rússia aí. Então é uma questão de cristãos ortodoxos nessa região aí predominantemente. Também temos o Extremo Oriente, que envolve então, olha só, a China, a Mongólia, o Japão e as duas Coreias, que na verdade, né, é uma Coreia só, porque tecnicamente elas estão em guerra até hoje. Resultado então, é um mundo também à parte. Então temos o mundo oriental, né, o Extremo Oriente, em que tem ali uma cultura japonesa, né, que nós sabemos da reverência que eles têm aos antepassados, assim como também os chineses. Temos ali as religiões predominantes ou filosofias, né, predominantes, como por exemplo, temos ali na China, né, e também no Japão, vários tipos de religiões, né, ligados aí ao esoterismo, ao culto, né, aos antepassados de um modo geral, como por exemplo o shintoísmo, né, que ao mesmo tempo é uma religião e é uma questão filosófica, tá bom? Muito bem. Temos também, né, a questão aqui da Ásia de Sudeste. Então temos ali as ilhas, né, dos países como a Indonésia, a Tailândia, o Vietnã, o Camboja e o Laos. Então toda essa área aqui em rosa para você aí. Alguns, claro, não são ilhas, pertencem à parte continental. Então temos aí, né, o mundo dessa região aí. Também temos uma miscelânea de culturas, eu sei, mas de um modo geral, ao que liga esses países formando uma região geocultural ali, tá bom? Muito bem. Até chegar à última das regiões geoculturais, que é aqui a região da Austrália e Oceania como um todo, né? A Austrália está dentro da Oceania. Então temos ali as diversas ilhas, né, e arquipélagos também, como por exemplo temos o Tahiti, temos por exemplo as Ilhas Fiji, temos Samoa e assim por diante, que são uma mistura de cultura indígena, desses povos aí polinésios, né, dos povos aborígenes também, com as novas culturas, como por exemplo, muitos imigrantes europeus foram para essa região da Nova Zelândia e Austrália, e hoje pertence à cultura dele também, ok? Então são diferentes do resto que nós mostramos aí. Muito bem, vamos para a nossa segunda atividade, mostrando inclusive um mapa, né, completo aí das regiões geoculturais. Analisando o mapa das regiões geoculturais, é possível classificar essas regiões com base em quais principais critérios? E daí se põe aí exemplos para nós, para que a gente possa então corrigir a seguir, tá bom?
E aí, meus bons alunos, conseguiram colocar a sua resposta quanto a essa divisão, né, do mundo em regiões geoculturais? O que vem ser isso, né? E quais são alguns exemplos de critérios utilizados? Vamos ver? Olha só. Então aqui temos, olha só, as regiões geoculturais são classificadas conforme critérios o quê? Culturais, né, conforme o próprio nome já diz, e históricos, já mostrados aqui anteriormente no mapa, né? Imagine, né, a região, por exemplo, da América Latina. Ela é diferente de forma cultural e histórica, o processo de formação, diferente da América anglo-saxônica, né, em que a cultura anglo-saxã está muito mais presente do que na América Latina, em que a cultura, né, das línguas faladas que veio a partir do latim são muito mais faladas, que no caso é o espanhol e também o português. Temos o francês também na Guiana Francesa, mas daí é uma pequena exceção, mas temos também. Então, por exemplo, onde as línguas predominam, ou predominantes, né, são o latim na América Latina, como o espanhol e o português. O Brasil, por exemplo, é um país da América Latina, por quê? Porque o nosso país tem a língua predominante do português, né? Nós fomos colonizados historicamente por Portugal. Então, nós herdamos essa língua e a cultura, como por exemplo o cristianismo, né, que veio de Portugal para o Brasil, né, o catolicismo. E herdamos também parte da cultura, né, da arquitetura europeia, parte também outras partes culturais, porque também tivemos imigrantes vindo para o Brasil. Então, por isso que, de um modo geral, nós somos América Latina, ok? Pertencemos à América Latina, assim como também a Colômbia, a Venezuela, o México, a Cuba também, Jamaica e assim por diante, tá bom? Então, um exemplo que a gente possa entender essa questão de classificação por critérios culturais e também critérios históricos, ok? Muito bem, vamos para a nossa retomada aqui. Nós aprendemos então ao longo desta aula, né, sobre as questões aí de divisão do mundo, né, por critérios. Então essa divisão, né, do mundo aí gerando regiões diferentes, né, falando da regionalização de um modo geral, em que dá para criar aí regiões com base em critérios naturais, critérios sociais, culturais, conforme nós falamos por último, além de muitos outros. Espero que vocês tenham gostado aí desta aula. Até o nosso próximo encontro.